Jesus. Boa noite, queridos e queridas. Que a graça do nosso bom Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que merece toda a nossa adoração, aquele que se entregou na cruz por nós, seja com você, seja na sua casa, seja na sua família. Bom estarmos aqui caminhando para um final de semana, onde a gente para, a gente senta e a gente leva a nossa mente ao Senhor em adoração. Em adoração. Aquilo que a irmã Anne falou aqui é de suma importância. Precisamos nos render. E a adoração é isso. Reconhecer que sem esse nosso Senhor, nossa vida não é absolutamente nada. Eu quero enfatizar aos irmãos, dentre os avisos, as orações de terça-feira. Eu quero desafiar você, talvez você não possa estar aqui, talvez o seu dia comece mais cedo, talvez é uma correria muito grande para você estar aqui, mas eu queria desafiar você mesmo assim. Talvez você não possa separar 1 hora, talvez você não consiga separar meia hora, mas o que você puder, na terça-feira, se una em espírito conosco. Tem pessoas aqui orando, e talvez você na sua casa também você pode se unir em oração com a gente, uma corrente de oração, pedindo ao Senhor que fortaleça a nossa fé, que nos amadureça, pedindo ao Senhor que salve vidas, não somente aqui neste lugar, mas sobretudo neste bairro, nessa cidade, que Deus levante a sua igreja, para de fato impactar a Jequié, para trazer graça, para trazer paz, para trazer redenção, para trazer salvação. Orar pelos enfermos, orar pelos irmãos que estão enfermos, doentes, ou passando alguma outra dificuldade, interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros, suportar uns aos outros em oração. Eu quero desafiar você em nome de Jesus. Talvez você comece até um pouco mais cedo, a gente começa de 6 às 7, talvez seu horário talvez seja de 5h30, de 5 horas, eu não sei, mas busque mais a presença do Senhor. Tá bem? Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lembrando também, enfatizar, que domingo pela manhã nós temos o nosso café Dia dos Pais. Desafie alguém, familiar seu, para estar aqui com a gente. Salmo 13, eu fiz uma promessa aqui aos irmãos, que pela graça de Deus, toda vez que eu estiver por aqui no meio da semana, a gente vai caminhar salmo a salmo, talvez até o livro primeiro dos Salmos, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41, né? Os irmãos também não se cansarem de tanto salmo. Salmo 13. Nós falamos, no final de julho, nós estivemos aqui no meio de semana, nós expomos o Salmo 12, e agora a gente vai para o Salmo 13, é um salmo curto, mas profundo nas suas palavras. Vamos lá? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Você já passou por algum problema complicado, grave, que tirou o seu sono, tirou o seu apetite? Uma situação tão difícil que fez você chorar, deprimir, lamentar, questionar várias vezes. Você já passou por essas circunstâncias, por essas situações e teve a impressão que estava sozinho? Não podia contar nem confiar para ninguém? Nenhum parente, nenhum amigo, nenhum vizinho, nenhum colega, nenhum irmão em Cristo para você desabafar, para emprestar um ombro amigo, para você chorar, para você desabafar, para você colocar tudo para fora.
expor toda a sua angústia. E nesses momentos você só recorre a Deus. E você ora, ora, ora e busca a presença do Senhor, se coloca de joelho, busca a presença do Deus Todo-Poderoso. E parece que o Senhor está tão longe nesses momentos. Não vem resposta. Não vem uma palavra sequer. Não vem um direcionamento. Você já passou por isso? Mas de repente, graciosamente, misericordiamente, o Senhor age em nossas vidas, resolve o problema, nos livra daquela circunstância que estava nos angustiando e nos tornando aflitos. E de repente Deus começa a colocar pessoas no meio e no seu caminho, talvez passando as mesmas dificuldades, talvez passando os mesmos problemas. E aí você chega para essa pessoa e diz: olha, isso que você está passando, eu já passei também. E eu quero te dizer que o mesmo Deus que me ajudou, o mesmo Deus que me deu sustento, o mesmo Deus que entrou em providência graciosa, surpreendente na minha vida, também pode fazer na sua vida. Você já parou para pensar que circunstâncias que a gente passa, às vezes, nós a passamos, para que não somente a gente cresça e amadureça, e aprenda com aquilo, mas também para a gente servir de instrumento para alcançar outros, para abençoar outros? Eu quero crer que esse é o objetivo do Salmo 13. Porque é um salmo de Davi. E interessante que ao estudar esse salmo eu tive uma percepção, que às vezes as nossas traduções em português não captam da maneira como está nos originais. Todo esse salmo é escrito no passado. Todos os verbos usados nesse salmo estão no passado. O que indica para mim que quando Davi está escrevendo esse salmo, está fazendo esta música, ou está fazendo esta oração, ele não está mais passando os problemas que ele narra aqui nesse Salmo 13. Ele não está mais enfrentando as dificuldades, as intempéries que ele narra aqui no Salmo 13. É passado. Mas por que então ele decide escrever o Salmo 13, se tudo aquilo que ele está narrando é que ele já passou, ele já enfrentou, ele já venceu? Ele escreve porque ele sabe que não somente ele, mas o povo de Israel, o povo de Deus, nós, jequieenses do século 21, nós precisamos ser lembrados constantemente de quão amoroso, de quão gracioso, de quão misericordioso, de quão poderoso é o nosso Deus. Diante das dificuldades da vida, diante dos dissabores da vida, nós precisamos entender que por mais que as situações sejam difíceis, Deus continua reinando e o seu amor tem nos sustentado. Se nós fôssemos resumir a mensagem dessa noite em uma frase, a frase seria essa: a nossa esperança deve repousar exclusivamente no amor de Deus pelo seu povo. Eu vou repetir: a nossa esperança deve repousar exclusivamente no amor de Deus pelo seu povo. É isso que Davi quer nos ensinar, em resumo, através do Salmo 13. E a gente vai ver isso em duas partes nessa noite. A primeira parte, que vai dos versos 1 ao verso de número 2, eu queria resumir esse ponto na seguinte frase: os dissabores da vida não podem roubar nossa esperança no amor de Deus. Os versos 1 e versos 2 do Salmo está dizendo isso para nós. Os dissabores da vida não podem roubar a nossa esperança no amor de Deus. Leia comigo os dois primeiros versículos para a gente perceber isso. Porque os dois primeiros versículos são uma enxurrada de perguntas que o salmista levanta diante do Senhor. Até quando, Senhor, diz o salmista, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia?
Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? O salmista deixa transparecer que ele está passando por dificuldades, que o cenário que ele está vivenciando não é um cenário fácil, não é um cenário simples, está permeado de dissabores, de dificuldades, de adversidades. Se você perceber comigo os primeiros versículos, a gente consegue perceber logo no verso de número 2, ele diz assim, as perguntas que ele levanta, a gente pode captar como é que está a alma, como é que está o espírito deste homem. Ele diz, até quando terei inquietações? Ou em outra versão, numa versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim pelo menos, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Na minha versão só diz simplesmente, até quando terei inquietações? Ou até quando estarei relutando dentro de mim, dentro da minha alma? Ele está falando do espírito dele. E percebendo aqui, literalmente essa expressão, até quando terei inquietações, ou relutando em minha alma, se a gente fosse traduzir literalmente o que o salmista está dizendo aqui, a gente poderia perceber mais ou menos assim, a frase ficaria mais ou menos assim, até quando eu estarei ouvindo consolo, ou tomando conselho, melhor dizendo, da minha alma? Que é isso, pastor? Tomando conselho da alma? Literalmente é isso que o salmista está dizendo. Até quando estarei tomando conselho da minha alma? Você já passou por um problema? Por uma crise? Que você quer desabafar com alguém, que você não está aguentando mais, você tem que conversar com alguém, você tem que falar para uma pessoa de confiança, e de repente você não acha essa pessoa, você não encontra essa pessoa, e você começa a falar sozinho. Já aconteceu com você isso? Você ora, você entrega para Deus, mas isso não basta, você começa a falar sozinho, você começa a raciocinar o problema sozinho, é isso. E quando a gente vai conversando conosco, consigo mesmo, a nossa alma vai se inquietando. É essa a realidade que o salmista está vivenciando. Ele não tem com quem desabafar, ele não tem com quem conversar, aconselhar, então ele começa a conversar consigo mesmo e com a sua própria alma, e nessa dinâmica de conversar com a própria alma, ele se inquieta, ele reluta, ele não tem paz em espírito, ele não tem sossego, ele não tem apetite, ele não tem sono, ele está inquieto. Perceba, queridos, que a dimensão da crise que esse homem está passando vai um pouco além, porque o texto ainda diz, mais ou menos assim, lá na segunda parte do versículo de número 2, até quando terei tristeza no coração dia após dia? Esse homem é um homem de Deus, esse é um homem que adora a Deus, esse é o homem segundo o coração de Deus, é o rei Davi. Mas ele está vivenciando uma crise tão aguda, tão profunda, ele está enfrentando um dissabor tão inquietante, que o seu coração está sendo tomado de tristeza. Não é apenas uma hora, não é apenas um dia, é dia após dia. Essa crise não dá sossego para ele. Sabe quando a gente passa um problema e que a gente pensa assim, não, essa semana vai passar, essa semana foi dura, vai passar, vai começar uma nova semana, e aí tudo vai passar, e não passa? Vem uma semana, vem outra, e quando você acha que as coisas estão se ajeitando e voltando para o lugar, outro problema. É isso que ele está enfrentando, dia após dia. Não dá sossego para esse homem. Siga comigo ainda a linha do pensamento, para você entender comigo como está o cenário da alma, do coração, da mente desse homem. Porque a segunda parte do verso de número 2 diz assim para nós: até quando meu inimigo triunfará sobre mim? É uma pergunta. É uma pergunta que subentende para nós que existiam inimigos que a gente não sabe quem é. Quem são esses inimigos? O Salmo não diz para nós, não diz o contexto que Davi está enfrentando, só diz que inimigos triunfam contra ele. A gente não sabe quem são esses inimigos, a gente não sabe quantos são esses inimigos, a gente só sabe
que eles estão triunfando contra Davi. Em outras palavras, Davi está dizendo para Deus: Deus, até quando eu vou ficar tomando goleada do inimigo? Eu não tenho sossego, eu não tenho um dia de vitória, eu não tenho um dia de triunfo. Dia após dia o inimigo triunfa sobre mim. Eu estou tomando de goleada, e eu estou orando, e eu estou clamando, e os céus estão cerrados. Não tem uma resposta, não tem um sinal do Senhor. Parece que o Senhor está distante, está indiferente. Até quando, Senhor, eu vou estar nessa situação? Circunstâncias que nos cercam, talvez na nossa realidade sejam de outras categorias, mas circunstâncias que a gente não consegue administrar e que muitas vezes nos coloca na lona da vida, prostrados, humilhados. Davi se sente humilhado, a sua alma está inquieta, o seu coração está triste, e quando ele ora, o cenário à sua volta, os inimigos estão triunfando sobre ele. E mais, e aí eu acho que é o pior de tudo, quando Davi ele faz as suas primeiras perguntas, porque, pense comigo, você pode concordar e achar que isso de fato é verdade. A gente pode passar por dificuldades, a gente pode passar por circunstâncias adversas, a gente pode enfrentar a crise que for, mas se a gente perceber a voz de Deus dizendo: meu filho, persevera, eu estou com você. Meu filho, persevera, esse é o caminho. Meu filho, persevera, essa é a direção. A gente não ganha um ânimo, a gente não ganha assim ok, Senhor, o cinto está apertando, os inimigos estão vindo contra mim, mas eu tenho certeza, eu estou ouvindo o Senhor, eu estou ouvindo que essa é a direção, que esse é o caminho, que o Senhor está comigo, que eu posso atravessar o vale da sombra da morte, e Tu estás comigo. E quando a gente não ouve nada, e quando a gente ora, e parece que Deus está tão distante. É isso que está acontecendo com o salmista. Veja o verso 1. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Essa expressão, esconder o rosto, se você percorrer todas as escrituras, isso no Antigo Testamento está assim, dessa expressão de Deus esconder o rosto, de Deus esconder o rosto. Deus esconder o rosto é sinônimo de desprezo. Quando Deus esconde o rosto de alguém, é sinal de que Deus está desprezando aquela pessoa. Davi está se sentindo desprezado por Deus. Cadê Deus? Ele está se sentindo abandonado por Deus. Cadê Deus nessa crise? Será que Deus não está vendo a minha inquietude? Será que Deus não está vendo a minha aflição? Será que Deus não está vendo o meu estresse? Será que Deus não está vendo a minha dor de cabeça? Será que Deus não está vendo que eu estou passando por essa circunstância adversa? Será que Deus não está vendo que está vendo uma enxurrada de inimigos, de circunstâncias que estão me dando de goleada, que estão me colocando na lona? Aonde está o Senhor diante dessa crise? Meus queridos, eu vou dizer aqui uma frase, não é minha, mas que é impactante e é importante. O silêncio de Deus grita mais alto do que a quaisquer circunstâncias adversas. Quando a gente ora e não ouve nada, é isso que Ele está enfrentando. E perceba comigo que nós já lemos no Salmo 6, no Salmo 10, no Salmo 27, essa pergunta. A mesma pergunta que Davi está fazendo no Salmo 6, no verso 3, por exemplo, Davi também fez essa pergunta. A gente já passou pelo Salmo 6, ele pergunta no verso 3, até quando, Senhor, até quando? No Salmo 10, no verso de número 1, ele diz, Senhor, por que está tão longe? Por que te esconde em tempos de angústia? No Salmo 27, o verso 9 diz ainda, não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Se você olhar o saltério, os 150 salmos, você vai perceber que essa é uma pergunta não apenas de Davi, não apenas da pena de Davi, mas os poetas bíblicos, os salmistas bíblicos, eles estão constantemente fazendo essa pergunta. Por quê? Porque diante das dificuldades da vida,
Parece que Deus está distante. Madre Teresa de Calcutá, uma freira católica que viveu algum tempo atrás, que serviu anos na cidade de Calcutá, na Índia, ela disse certa feita, passando por uma crise, uma dificuldade no ministério: Deus me perdoe, se existe um Deus, minhas orações são como facas lançadas ao céu, que retornam para perfurar a minha alma. Orações como faca, você joga para cima e elas não sobem, elas descem. A sensação de que Deus está longe, a sensação de que Deus se escondeu diante da crise. Isso me faz lembrar do episódio de Marcos capítulo 4, em que os discípulos estão atravessando uma grande tempestade, a primeira das tempestades no mar da Galileia. No início do ministério, Marcos 4, verso 37 diz que naquele episódio levantou-se um forte vendaval, ondas se lançaram contra o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E aí o verso 38 diz assim: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. A tempestade está lá fora, os discípulos estão preocupados, angustiados, aflitos, com medo dessa grande tempestade, e Jesus está dormindo. E aí então vem a mesma pergunta que o salmista Davi, que Madre Teresa de Calcutá fez: Mestre, não te importa que morramos? Não te importa que nós estamos atravessando essa tempestade? Não te importas que nós estamos atravessando essa crise? Meus queridos, assim também é conosco. Quantas vezes nós, quando estamos passando a dificuldade, nós somos tentados a duvidar de que de fato Deus nos ama, porque um silêncio sepulcral vem até nós. A gente não ouve Deus, parece que Deus está distante, parece que dele não se importa que nós estamos sofrendo ou morrendo. Uma dificuldade no exercício do chamado de Deus para as nossas vidas, ou quando nós estamos enfrentando, por exemplo, uma enfermidade com algum familiar, ou um procedimento cirúrgico que nós temos que enfrentar, ou alguém da nossa família, ou quando a gente ora pela salvação daquele ente querido, daquele parente, daquele vizinho, daquele amigo, e parece que nada muda. Parece que Deus não está nos ouvindo. Parece que Deus não está agindo. Ou quando a gente ora, necessitando de uma oportunidade de emprego, orando pelos nossos negócios, orando pela nossa profissão, orando por um concurso, orando para que um currículo seja aprovado, e a gente ora, e a gente luta, e a gente se especializa, e a gente se capacita, e as portas não se abrem, e o negócio parece que não vai para frente, as portas se fecham. Situações difíceis, e que a gente ora, e parece que Deus não está fazendo nada. Ou quando nós estamos enfrentando, por exemplo, uma crise conjugal ou familiar, que tem gerado estresse, desânimo, ou até mesmo a depressão batendo à nossa porta. Talvez os nossos problemas não sejam os mesmos problemas que o salmista Davi esteja enfrentando, ou talvez os mesmos problemas que Madre Teresa de Calcutá enfrentou nos seus dias, ou até mesmo tempestades como os discípulos enfrentaram nos dias de Jesus, mas nós também temos as nossas tempestades, nós também temos as nossas lutas, e diante dessas dificuldades e desses dessabores, nós somos tentados a duvidarmos do amor de Deus. Mas nesta noite, queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor, a mesma palavra que Jesus Cristo disse para os seus discípulos: não tenha medo, e ele chega para as ondas e diz: aquieta-te, e ele chega para os ventos e diz: acalma-te. Deus está falando também para nós: não tenha medo, eu estou protegendo você, eu estou cuidando de você, eu sou o teu Senhor, eu te amo.
Os discípulos ouviram. Por que é que vocês estão com medo? Eu estou aqui. Eu não estou indiferente. Eu não estou dormindo. Eu estou aqui. Eu estou perto de você. Eu sou o teu Deus. Eu te amo. E aí, o salmista Davi dá um passo além nos Salmos e vai nos ensinar mais uma segunda lição. Se em primeiro lugar, Davi nos ensina, o Salmo 3 nos ensina que os dissabores da vida não pode roubar nossa esperança no amor de Deus. O Salmo 13 vai nos ensinar que os dissabores da vida são cenários em que a nossa esperança em Deus é fortalecida. Eu vou repetir. Os dissabores da vida são cenários que Deus permite para que a nossa esperança em Deus seja fortalecida. Veja comigo os versos 5 e os versos 6. O texto diz assim: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Você parou para pensar aqui que no verso 5 há um porém, pelo menos na minha versão, ele diz: eu, porém, confio em teu amor, no amor de Deus. Por que ele diz esse porém? Porque no verso de número 4, o verso anterior, os inimigos do salmista diz, jubilosos, orgulhosos, zombando do salmista, dizendo: eu o venci. Eu vou vencer, eu vou triunfar sobre ele. Enquanto os inimigos do salmista estão pensando que vai vencer o salmista pela força do braço, confiando nas suas estratégias, confiando nas suas capacidades, confiando nas suas habilidades, o salmista Davi, ele diz: eu porém não vou enfrentar essas circunstâncias confiando em mim. Eu, porém, não vou enfrentar essa crise confiando na minha inteligência. Eu, porém, não vou enfrentar essa crise confiando nas minhas capacidades ou habilidades ou dons naturais. Eu, porém, confio no teu amor. Agora eu chamo a sua atenção para essa palavra, ou esse verbo confiar. Porque quando o salmista Davi diz assim, eu, porém, confio em teu amor, esse verbo está sendo usado ou utilizado aqui no Salmo, dando uma ideia de uma ação completa, integral, plena. Não é confiar 50%, não é confiar 70%, não é confiar 90% no amor do Senhor, é confiar 100%, é confiar completamente, é depender completamente, é ter a esperança completamente em quê? No amor de Deus por nós, é ter a nossa esperança canalizada não em nós, é ter a nossa convicção canalizada não em nós, é ter a nossa vida fundamentada não em nós, não nas nossas habilidades, não nas nossas capacidades, não nas nossas forças, mas é confiar no amor leal, no amor fiel, no amor gracioso, no amor incondicional e sacrificial de Deus. Ele nos ama. Ele diz: eu, porém, confio em teu amor. Ponto final. Eu confio que o Senhor me ama, por mais que eu não esteja percebendo mudança. Eu confio que o Senhor me ama, por mais que as circunstâncias continuem complicadas. Eu confio que o Senhor me ama, por mais que as coisas não estão dando certas para mim. Eu confio no teu amor. E eu percebo, queridos, que essa plenitude, essa confiança madura, fortalecida, que o salmista demonstra,
veio justamente por conta dessa crise que ele está enfrentando. Você já parou para pensar? Eu acho que isso é normal, é cotidiano na nossa experiência, que quanto mais nós passamos por momentos difíceis, a gente cresce mais espiritualmente? Quanto mais o cinto está apertando, a gente amadurece mais, a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente lê mais a palavra, a gente fica mais atento. Eu estava brincando com um colega pastor, ele me perguntou: e aí, Daniel, como é que está a caminhada ministerial? Eu falei assim: rapaz, a pressão está tão grande que eu não estou tendo tempo nem para pecar. Eu não tenho tempo nem para pecar, a situação está braba, mas Deus tem fortalecido. Quando a gente passa por momentos difíceis, queridos, Deus permite para nos amadurecer, para nos dar uma fé mais madura, para nos dar uma fé mais robusta. Quando eu leio, por exemplo, a experiência de Paulo e a experiência do próprio Cristo, por exemplo, Paulo, em Romanos capítulo 5, no verso de número 3, ele fala essa verdade. Ele diz: não somente isso, ou não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. Caráter aprovado aqui é maturidade, é gente experimentada na vida. Os irmãos sabem que eu gosto de andar de bicicleta. E às vezes eu percebo algumas pessoas que estão começando a andar de bicicleta, elas querem andar só no plano. Quando fala subida, estou fora. Quando fala em pegar algum topo de subida, estou fora. Tem subida, estou fora. Só quero andar na César Borges. Só quero andar no plano. Mas são as subidas que fortalecem as nossas pernas. Quanto mais a gente sobe os morros, os montes, mais a nossa musculatura é fortalecida. Assim também é na vida. Paulo está dizendo que quanto mais a gente passa por tribulação e a gente persevera, porque a tribulação que gera perseverança, não é passar por tribulação e fugir, não é passar pela tribulação e pular do barco, é perseverar no caminho do Senhor, confiando no amor do Senhor, confiando na graça do Senhor, confiando no poder do Senhor. Paulo diz que quanto mais a gente persevera, Deus vai lapidando o nosso caráter e nos transformando em homens maduros, em mulheres maduras, cheias do poder e da graça do Senhor. Deus coloca a gente. É como se Deus falasse assim: olha, eu quero fortalecer mais Daniel, vou botar umas subidas na caminhada dele. E quanto mais subida Deus coloca, quanto mais subida Deus coloca, e a gente confia no amor do Senhor, as nossas vidas vão sendo fortalecidas, e o caráter aprovado, diz Paulo, gera esperança. Hebreus capítulo 5, o autor de Hebreus fala algo assim que a gente pode achar um absurdo, mas o autor de Hebreus fala que o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo também teve que passar por essas situações para ser amadurecido. Hebreus 5,8 diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Como é que Jesus aprendeu a obedecer? Diante das investidas dos fariseus, cada momento que os fariseus questionavam, cada momento que os fariseus blasfemavam contra ele, perseguia ele, a cada dificuldade, a cada tempestade, a cada momento difícil e complexo na vida dele, era Deus, era o Pai, o preparando, o obedecendo, fortalecendo, criando nele uma casca, um caráter aprovado. E aí o texto diz: e uma vez aperfeiçoado. E a palavra aperfeiçoada aqui é uma palavra que a gente tem um costume de dizer, que é a palavra teleios. É maduro, é gente pronta.
é gente pronta. O texto está dizendo, e uma vez aperfeiçoado, e uma vez amadurecido, e uma vez preparado, tornou-se a fonte de eterna salvação. Qual foi o instrumento que o pai utilizou para aperfeiçoar o filho? As dificuldades. Da mesma forma que fez no salmista, da mesma forma que fez com o apóstolo Paulo. O Salmo de número 3 nos ensina que o Senhor está realizando uma grande obra na vida do seu povo, na minha vida e na sua vida. E preste bem atenção no que eu vou dizer. A maior obra que Deus está fazendo não é a obra através de você, é a obra que Deus está fazendo em você. A maior obra que Deus quer fazer não é a obra que Deus quer fazer por nosso intermédio, por meio dos nossos dons, por meio das nossas capacitações. A grande obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, na vida desta igreja, é nos tornar pessoas maduras, mais parecidas com Cristo Jesus. É gente experimentada. Eu fico olhando, por exemplo, a nossa geração gospel. A nossa geração gospel. Crentes tão frágeis, tão sensíveis. Eu conversando com, não sei se foi com o pastor Júlio ou com o pastor Valdério, falei assim, meu Deus, tão difícil ser pastor nos dias de hoje. Você tem que pisar em ovos. Se passar por um não der perto do Senhor, eu não vou para a igreja mais. Pastor não falou comigo. Pastor não pegou na minha mão. Meu aniversário o pastor esqueceu, não ligou para mim. Não vou mais na igreja. Gente, tão sensível. Tão sensível. O que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nós é nos amadurecer. Amadurecer nossa fé, a nossa confiança. Eu, porém, confio em teu amor, diz o salmista. O meu coração exulta em tua salvação. E aí ele termina dizendo, verso de número 6. Quero cantar ao Senhor. Pelo que, salmista, você quer cantar ao Senhor? Pelo que você quer cantar? Pelo que você quer adorar? Nossa irmã Anne falou nessa noite. Pelo bem que me tem feito. Perceba, queridos, não é pelo bem que me fará. Não é pelo bem que o Senhor me dará. Não é por aquilo que o Senhor realizará. Eu vou cantar ao Senhor pelo que tu já tem feito na minha vida. E independente das circunstâncias, eu sei que o mesmo Deus que cuidou de mim até aqui, vai também continuar cuidando de mim a partir daqui. O mesmo Deus que cuidou do meu casamento até aqui, o mesmo Deus que cuidou dos meus filhos até aqui, o mesmo Deus que cuidou da minha casa, das minhas finanças, da minha saúde, do meu ministério até aqui, é o mesmo Deus que vai continuar cuidando a partir daqui. Por quê? Porque Ele nos ama, Ele te ama, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Redentor. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. O salmo começa com o salmista questionando: Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor se esqueceu de mim? Mas houve um homem que no momento que ele mais precisou de Deus, ele foi abandonado. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 22. Esse homem foi Jesus Cristo. E ele foi abandonado na cruz, queridos.
para que eu e você não sejamos abandonados por Deus. Éramos nós que deveríamos estar naquela cruz abandonados, mas Ele assumiu o nosso lugar de abandono. Foi Ele que foi abandonado naquela cruz em meu lugar, em seu lugar, para que eu e você hoje possamos confiar no amor do Senhor. Eu quero finalizar com a nossa frase, resumo, que diz: a nossa esperança deve repousar exclusivamente no amor de Deus por você. A nossa esperança deve repousar exclusivamente no amor de Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor Senhor Deus, glorioso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Oh Deus, nós sabemos que o Senhor não ama o sofrimento, não tem prazer em ver os teus filhos sofrendo. Nos momentos em que nós estamos passando por dificuldades, assim como o salmista, assim como o apóstolo Paulo, assim como os seus discípulos naquele barco, assim como Madre Teresa de Calcutá, assim como o teu próprio Filho Jesus Cristo. Quando o Senhor permite todas essas coisas, não é porque o Senhor tem prazer em nos ver sofrer, é porque o Senhor quer trabalhar em nós. Quer forçar-nos a confiar somente no Senhor, porque às vezes quando as coisas estão bem, Deus, nós começamos a acreditar que estão bem por causa da nossa esperteza, ou da nossa inteligência, ou da nossa capacidade. E aí então o Senhor permite uma crise, o Senhor permite uma dificuldade, o Senhor permite um dissabor, uma desventura, para nos levar de volta para o lugar da onde a gente nunca deve sair, que é os teus pés, como nós cantamos aqui nesta noite. É lá que nós queremos estar, prostrados, humilhados, quebrantados, contritos, com o nosso coração completamente derramados diante do Senhor, na expectativa de sermos renovados, na expectativa de sermos fortalecidos, na expectativa de termos o nosso caráter, de termos as nossas musculaturas espirituais fortalecidas pelo Teu Espírito. E ainda que o Senhor não queira tirar o espinho da nossa carne, nós queremos sempre ser renovados pela Tua palavra que diz: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça é tudo aquilo que você precisa, a minha graça é suficiente para você. Nós queremos nos satisfazer com a Tua graça, Senhor. Nós queremos estar completos nela. Nós queremos esperar por ela, nós queremos viver por ela, nós queremos respirar por ela, nós queremos trafegar nestes dias, confiando, balizando, fundamentando somente na graça de Cristo Jesus. Fortalece o teu povo que está aqui presente, fortalece aqueles que não puderam estar aqui, fortalece a tua igreja nessa cidade de Jequié, levanta uma igreja madura. Chega, Senhor, de brincar do Evangelho, chega, Senhor, de superficialidade, chega, Senhor, de mimimi, chega, Senhor, de infantilidade. Levanta uma igreja jequiéense, independentemente da denominação, Senhor, levanta uma igreja forte, uma igreja que prega no poder do Senhor, uma igreja que vive Jesus, uma igreja santa, uma igreja de caráter, uma igreja que respira Jesus e a Tua palavra. Levanta, Senhor, levanta líderes sérios,
Levanta pastores, pastoras, missionários sérios, que vivem aquilo que prega e prega aquilo que vive. Não com palavras de sabedoria humana, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo número 1 ou 2, mas com o poder do Espírito Santo. O que as pessoas aí fora estão precisando, Senhor, não é palavras de sabedoria humana, é palavras de poder, não do homem, não da terra, mas do Espírito Santo. Levanta, Senhor, para a glória do Teu nome, que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe.